Seja muito bem-vindo, meu coração saudável. Essa semana quero comentar com vocês a diferença de infarto e de angina. É muito comum na população essa dúvida. Vamos tentar esclarecer algumas coisas. Angina é dor no peito. Então, o termo angina ele vem do radical latim angere, que tem a ver com dor, aquele aperto. O mesmo radical latim de, por exemplo, angústia, certo? Então, é aquela coisa que aperta o peito para dentro. E aí o que acontece? Angina é dor no peito. Por que a pessoa tem dor no peito? Ela tem dor no peito, nesse caso, por causa de aterosclerose, placa de gordura. E aí a forma como essa placa de gordura está desenhada, a característica dela, é que define o tipo de angina. Então a angina estável é uma placa mais dura, que a gente chama de estável, ela não está com risco de romper, de ruptura, ela está lá, ela atrapalha a passagem de sangue, mas ela atrapalha a passagem de sangue quando você faz esforço, por exemplo, porque aí você está acostumado lá com um batimento cardíaco de 60, 70 e com 60, 70, 80 você não tem o fenômeno que nós chamamos de isquemia, que é a falta de sangue para depois daquela placa. Agora, quando você começa a demandar frequência cardíaca do seu coração, e seu coração precisa de mais sangue para se irrigar, ele precisa de mais energia, aí ele não tem. E aí você sente dor. Aí você para de fazer o exercício, a dor melhora. Esse é o padrão de angina estável. Risco iminente de morte baixo. Tem que acompanhar? Tem. Precisa às vezes fazer uma angioplastia, precisa fazer uma cirurgia, até precisa, mas não é risco iminente de morte. Agora, a angina instável é aquela angina que você está tudo bem até hoje e agora começou a dar dor no peito em repouso, com baixo esforço. E aí, o que aconteceu com essa placa? Essa placa se rompeu, em cima dela formou um coágulo. É o mesmo mecanismo do infarto. Nós temos vídeo aqui falando disso, por que as pessoas infartam, como que funciona esse mecanismo. E aí, isso sim é emergência, porque a diferença nesse caso de angina instável para infarto é se faltou sangue a ponto de morrer célula cardíaca ou não. E aí sim você precisa definir e sair correndo eventualmente para cuidar disso. Então, está feito a nossa explicação da diferença de angina e infarto. Angina é só a dor no peito. Você tem a angina estável e a angina instável. E aí você tem também o infarto, que já é a dor no peito somado à morte de células. Mas a mensagem central é: teve dor no peito, meu amigo, em repouso, parou para descansar 15 minutos e não melhorou? Pronto, socorro. Para definir se está infartando ou não, para definir se precisa de ficar internado ou não. Nós temos aqui no YouTube principalmente, mas tem também no histórico do Facebook o vídeo chamado Dor no Peito e Exames Normais. Ainda assim pode ser infarto? Porque dependendo do seu histórico, dependendo do padrão da dor que você teve, pode ser que você precise de intervenção com um risco alto. Então, fica de olho, você que é diabético, obeso, sedentário, hipertenso, se cuida, não brinca com dor no peito. Combinado? Um forte abraço para vocês.